Irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando aqui mais um momento de reflexão bíblica, mais um tempo de palavra, buscando sempre o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A paz do Senhor Jesus a todos. Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para sempre receber as notificações das nossas postagens aqui no canal do YouTube. Eu quero te convidar agora a você abrir a sua Bíblia comigo em um texto que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Marcos, o seu capítulo 8. Marcos, capítulo de número 8, versículo 22 a 26. O título da leitura diz: Cura de um cego de Betsaida. E aqui o texto diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Vou ler de novo, o 24. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Muito bem, leitura feita, uma breve explicação. A clareza do texto nos informa: o homem era cego. A maneira como Cristo vai curar este homem não é muito aceitável em nossa cultura, não é verdade? Pois o texto diz que o Senhor Jesus, cuspindo-lhe nos olhos, observe, impondo-lhe as mãos. É como se Cristo tivesse lá em Gênesis 2, versículo 7, porque ele vai unir a saliva a carne, a pele, a face desse homem. Gênesis 2,7, Deus pôs a mão na argila, no barro, e formou o corpo humano. Cristo está indo nas origens, trazendo de volta, restaurando, fazendo tudo novo, como no começo, como no princípio, na perfeição de tudo. É claro que, uma vez curando ele, o Senhor Jesus perguntou se ele estava vendo alguma coisa. E a resposta dele é assombrosa, porque ele diz, e levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens. Observe isso. Aí ele continua: Pois os vejo como árvores que andam. A primeira ideia é enxergar que a visão ainda não estava 100%. Por quê? Porque ele estava vendo os homens como árvores que se movem ou que andam. Então ainda está meio que embaçado. Então vem uma segunda manifestação de Cristo sobre ele. Daí alguns chamarem de uma cura em 2 etapas. E aí ele passa a ver nitidamente, então se entende como curado. Mas e se eu falar para você que nessa primeira observação, vejo os homens, pois os vejo como árvores, se esta primeira resposta dele
Se eu te falar que a cura estava aqui, e que a segunda seria a visão humana, a visão natural. Quando ele vê normal, nitidamente, é aquilo que eu vejo que você vê. Mas quando ele diz, vejo os homens, pois os vejo como árvores, ele não está vendo o natural, o comum, como eu e você estamos vendo. Ele está vendo os homens como árvores. Você sabe o que é isso? Isso é ver como o próprio Deus vê. É verdade. O poder de Cristo para curar esse homem foi tão forte que esse homem foi além do natural. Ele olhou com os olhos do sobrenatural. Veja, a Bíblia é clara em dizer que o Senhor nosso Deus nos vê como árvores. O Senhor nosso Deus nos vê como árvores. Logo, este homem está vendo os homens como árvores que andam. Para ele chegar a este nível de visão, é que a cura foi poderosa, ao ponto de sair do natural para o sobrenatural. Por isso que a cura teve 2 estágios, não pela cura em si, mas para trazer ele para o natural, do humano, do normal da vida, dos olhos físicos e não dos olhos da alma. É tanto que uma vez curado dos olhos físicos, Cristo disse, não entreis na aldeia. Por que Cristo tirou ele da aldeia e curou ele fora da aldeia? Para que ele não confundisse o que ele vai ver com as árvores que já tinha na aldeia. A visão era ampla. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar justamente na primeira afirmativa deste homem. Vejo os homens, pois os vejo como árvores. Grave bem isso. Deus nos vê como árvores. Vocês se lembram que quando os nossos pais pecaram, lá no jardim, lá no Éden, lá no crescente fértil, a Bíblia diz que a voz do Senhor passeava pelo jardim e a voz do Senhor vinha ecoando dizendo, Adão, onde estás? A narrativa se discorre no Gênesis 3, verso 8, 9, 10, 11, dizendo que os nossos pais se esconderam. Os nossos pais buscaram lugar para se esconder porque eles estavam com medo, porque eles estavam nus e por isso eles se esconderam. Mas onde os nossos pais se esconderam? Onde Adão se escondeu? Atrás de uma das árvores que estava no jardim. Foi um péssimo lugar para ele se esconder, porque Deus nos vê como árvores, e se esconder atrás de uma árvore é o mesmo que dizer, eu te achei, eu estou te vendo. Por isso que a pergunta que Deus faz, onde está, não é onde está geograficamente escondido, porque eu estou te vendo. Eu vejo os homens como árvores. A pergunta onde está é onde está em você, que eu te chamei no Espírito e você não me responde. Aí o Senhor diz, comeste tudo o fruto da árvore que eu lhe disse para não comer? Por isso que eu te chamo no Espírito e você não me responde? Houve uma morte espiritual. Se nós formos ao texto de Salmos, de número 1, principalmente o verso de número 3, porque ele vem falando de um homem. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o varão. E quando chega no verso 3, ele diz que esse varão, porque ele é bem-aventurado pelas escolhas que esse varão fez, e principalmente em se deleitar na palavra de Deus de dia e de noite, ele diz, e será como árvore plantada. Então veja que o varão é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá os seus frutos, cujas suas folhas não morrem. O profeta Jeremias chegou a dizer também algo bem próximo, em Jeremias 17, verso 7, quando ele fala do homem que confia no Senhor e não na sua própria força, no seu próprio braço, mas do homem que confia no Senhor,
até em tempo de sequidão dá fruto, porque ele compara o homem a uma árvore, que em tempo de sequidão, de calor, de deserto, consegue dar fruto e as suas folhas não murcham. Mais uma representatividade do homem como uma árvore. Ora, se é difícil entender isso, como entender João capítulo 15, versículo de número 1? Disse-lhe Jesus: eu sou. O que o Senhor é? A videira verdadeira. Até Cristo, quando esteve nessa terra, ele foi enxergado como uma árvore. Deus nos vê como árvore. Bom, saindo desta pequena introdução do assunto, a pergunta a se fazer para desenvolver o corpo do sermão agora é: se Deus me vê como árvore, que tipo de árvore eu sou? Se Deus te vê como árvore, que tipo de árvore você é? Se Deus nos vê como árvores, que tipo de árvore somos nós? Haja vista que a igreja do Senhor, ela tem vários codinomes na Bíblia. Ela é casa, ela é templo, ela é morada, ela é tabernáculo, ela é sal, ela é luz, ela é testemunha, ela é agência de Deus na terra, ela é precursora, ela é militante, ela é triunfante, ela é profética, ela é missionária, ela é sacerdotal, ela é reino ou faz parte do reino, ela é esposa, ela é a noiva. São tantos codinomes que a Bíblia dá à igreja, entre elas, lavoura de Deus. Jardim de Deus, árvore frutífera. Observe bem isso. Então, a pergunta para nós respondermos é: que tipo de árvore somos nós? Que tipo de árvore é você? Que tipo de árvore eu sou? Então, quero posicionar com vocês rapidamente pelo menos 6 árvores na Bíblia. Sim, quero falar rapidinho com vocês sobre 6 árvores na Bíblia. A primeira árvore que eu menciono para você está no livro de Salmos. Sim, no livro de Salmo de número 92. Se você for ao verso de número 12, você vai encontrar o texto dizendo que o justo florescerá como a palmeira. Aí está. Deus nos vê como árvores. Que tipo de árvores eu sou? Árvore eu sou? Que tipo de árvore você é? Que tipo de árvore somos nós? A Bíblia fala da palmeira, e a palmeira representa a justiça do santo. Um crente que é justo, ele floresce como a palmeira. Todos nós sabemos que a palmeira é resistente. Tá certo? Quando um crente é justo, nada lhe arranca. Diga Daniel. Daniel pode responder isso para nós, porque um homem justo em um império babilônico passou por 4 monarcas, entrou jovem e morreu lá dentro, e não se corrompeu e não se contaminou, porque ele era justo. Crente palmeira. Você é palmeira? Você é justo? Como Deus te vê? Agora, se nós formos ao livro do profeta menor, o profeta Joel, no seu capítulo 1, no seu versículo 12, ele vai citar algumas árvores lá. Sim, Joel capítulo 1, versículo 12, ele vai citar algumas árvores. Ele vai falar da videira, ele vai falar lá da figueira, ele vai falar lá da romeira, ele vai falar da macieira, inclusive da própria palmeira. Mas, como já falamos da palmeira, vamos pensar nas outras 4 árvores das 5 que Joel pronuncia. Ele fala da videira, a árvore videira. Será que eu sou uma árvore videira? Será que você se encaixa na condição de uma árvore videira? Ora, o que é a videira? Aquela que produz a uva. Sim, mas o que a videira representa? 3 coisas.
alegria. Cura. Olha que coisa linda. Vida. A árvore da vida, videira, vida, vide, videira. Videira, observem, ela produz vida, ela produz cura, ela produz alegria. Responda para você mesmo, você é o tipo do cristão que produz vida? Você é um tipo do cristão que produz alegria? Você é o tipo do cristão que Deus pode te usar para curar alguém, levar saúde a alguém, vida a alguém, alegria a alguém? Deus pode te usar como uma árvore por nome videira? Você se encaixa dentro desse pré-requisito? Justo como a palmeira? Videira, alegria, vida, alegria e cura como a videira? Que tipo de árvore somos nós? Deus nos vê como árvores. Ora, o que a gente pode falar da romeira? A romeira é a árvore responsável pelo fruto romã. E quando você vê romã na Bíblia, as romãs estavam junto das campainhas, que eram os adornos das vestes de um sacerdote. As vestes sacerdotais, o seu acabamento lá na orla, tinha uma romã seguida de uma campainha, seguida de outra romã, seguida de outra campainha, e conforme o sacerdote andava, a romã batia na campainha e omitia o barulho, ou produzia o barulho, indicando que o sacerdote está em movimento. As romãs significa adorno. Esses adornos são os dons espirituais que adornam a igreja. Você é considerado um crente romeira? Os dons do Espírito Santo estão na sua vida? Não é os dons para um crente só, mas os dons é distribuído no corpo. Algum dom você tem, você não pode dizer que não tem nada. Que tipo de romeira você é e que som você está produzindo ao bater nas campainhas, que fala da espiritualidade da igreja. As campainhas falam de dons espirituais, as romãs falam do fruto do Espírito de Gálatas 5, versículo 22. Você produz ou tem o fruto do Espírito? Você tem na sua vida o fruto do Espírito? Tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, benignidade, tem bondade, tem mansidão, tem temperança, tem domínio próprio? Você tem as vitaminas do fruto do Espírito? Porque a romã é um fruto que quando você abre, ela é cheia de sementinhas, que é as vitaminas desse fruto. Você é uma romeira? Deus nos vê como árvore. Mas o profeta Joel não fala só da videira e da romeira, ele também fala da macieira, ou seja, do pé de maçã. A Bíblia fala de maçã? Fala. O sábio Salomão disse que, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Logo, a maçã, ouro, fala da glória. Na salva de prata, fala da redenção, da salvação em Cristo. Palavra é evangelho. A palavra dita no momento certo. Maçã é a pregação. É uma pregação que glorifica a Deus, porque é de ouro a maçã. É uma pregação que fala de Cristo, porque ela é posta na salva de prata. Você se considera uma macieira? Quando você abre a sua boca, você glorifica a Deus? Quando você abre a sua boca, você fala de Cristo? A mensagem que você prega tem Jesus? A mensagem que você prega tem a glória de Deus?
Os louvores que você canta glorificam ao Pai. Os louvores que você canta fala de Cristo, anuncia a Cristo. Que tipo de árvore somos nós? Deus nos vê como árvore. Além da palmeira, da videira, da romeira, da macieira, nós temos mais duas árvores. Nós temos a oliveira. Curiosamente, em Joel 1,12, a oliveira não aparece, porque ela está por fora mandando a mensagem, porque a oliveira aponta para o Pai, a videira aponta para o Filho, mas observe que a oliveira aponta para o Espírito Santo e a figueira para o Pai. Mas se você for ao texto de Ageu, capítulo 2, verso de número 19, Ageu vai fazer uma narrativa sobre a escassez de algumas coisas. E ele cita 4 árvores, das quais a gente mencionou agora. E entre as 4 ele vai citar justamente a oliveira. A oliveira é da onde se extrai a oliva, ou seja, a azeitona. É da azeitona que se extrai o azeite. E o primeiro processo de azeite se extraía o melhor que se tinha na azeitona e era levado justamente para o templo ou o tabernáculo para alimentar o candelabro e as suas lâmpadas. A primeira extração é o melhor que se tem, é o melhor que se dá. Por isso que Cristo foi ao Getsemane para ser espremido, para dar o melhor que ele tinha. E o melhor que ele tinha era o Espírito Santo, que foi derramado em Atos capítulo 2. A oliveira fala de unção, a oliveira fala do derramamento do Espírito Santo, a oliveira fala do poder do Espírito, a oliveira fala da consagração, a oliveira fala da separação, do chamado, do ministério, de uma virtude poderosa do Espírito de Deus. Você pode ser considerado por Deus uma oliveira, você tem a unção de Deus, o revestimento de poder, você tem autoridade, você tem intrepidez, você tem dinamismo, você tem coragem, você produz, aleluia, a graça, a unção do Espírito do Senhor na sua vida. A sua presença é contagiosa, a sua mensagem tem fogo, o seu louvor tem unção, a sua direção de culto tem graça, as tuas palavras são carregadas de poder. Que tipo de árvore você é? Você pode ser considerado uma oliveira? E por último, temos a árvore figueira. Meu Deus, que árvore! A figueira, ela fala de sombra, porque ela é muito grande, então ela projeta uma sombra invejável. A figueira, por projetar essa sombra, muitos gostavam de se refugiar debaixo dela. Servia de um bom lugar para orar e também meditar nas Sagradas Escrituras. Entende por que, certa feita, Filipe disse para Natanael sobre Cristo e disse que ele viria, estava vindo de Nazaré. E aí Natanael perguntou, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse para ele, vem ver. Quando Cristo viu Natanael, ele diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E para Jesus falar que o cara é verdadeiro é porque ele era. Jesus não colocava máscara em ninguém. Um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Por quê? Porque ele vai perguntar para Jesus, mas de onde me conheces tu? Eu te vi estando tu debaixo da figueira. Ou seja, meditando, orando, com a vida no altar. Eu te conheço, eu sei as figueiras que você passa. Oh, meu Deus do céu, você pode ser considerado um crente figueira, você se refugia nela, você tem um lugar de oração e meditação, tem vida no altar. Mas a figueira não fala só de sombra, a figueira produz um fruto que é o figo. Você está produzindo algum fruto? Deus nos vê como árvore, que tipo de fruto você produz? E é desse figo que saem as pastas, e as pastas serviam para a cura das feridas. Oh meu Deus, você por acaso é uma figueira? Você serve de sombra para alguém?
Você serve de alívio para alguém, você serve de refrigério para alguém. Alguém pode encostar em você, alguém pode se refugiar debaixo da tua sombra para um momento de oração e um momento de palavra, para um momento de mentoria. Alguém pode se aproximar de você para te ouvir, para ver o que Deus tem para falar com ele ou com ela por meio da sua vida. Você é um crente figueira, você é um crente sombra. Alguém pode se refugiar debaixo de você. Você tem fruto, você dá fruto, o seu fruto cura alguém, sara alguém. Que tipo de crente você é? Que tipo de árvore você é? Saibas que Deus te vê como árvore. Tem muita gente precisando de ajuda. Não se omita, não se omita. Não seja uma vergonha para você e nem para o Evangelho. Não se omita. Se você é palmeira, seja justo. Se você é videira, produza vida, cura, alegria. Se você é romeira, por favor, demonstre os seus frutos, aliás, o seu fruto e as vitaminas deste fruto, que é as vitaminas do Espírito, do fruto do Espírito. Ora, se você é uma macieira, por favor, glorifique a Deus, fale de Cristo, com a sua pregação, com o seu louvor, que as palavras da sua boca seja como a maçã de ouro em salva de prata. Não mate as pessoas, dê vida às pessoas com as palavras que saem da sua boca. Se você é uma oliveira, dá lugar na terra, deixa o Espírito Santo te usar, te envolver, te conduzir de uma forma tremenda. Você é um carregador de unção, aonde chega espalha, onde chega pega fogo. Nem todos têm esse privilégio. Quem sabe você é uma figueira, onde as pessoas podem vir para debaixo dos seus braços, das suas mãos, da sua bênção, da sua sombra, do seu refrigério. Sua presença traz alegria, refrigério, você produz frutos, o seu fruto traz cura para as feridas, pelo amor de Deus. Seja a árvore que for, que Deus te plantou, por favor, faça valer a pena o tipo de árvore que você é. Vejo os homens, pois os vejo como árvores. Deus te abençoe. Te vejo em breve na nossa próxima reflexão bíblica.